Eu estou aqui em frente à Assembleia da República, que é o parlamento português. Portugal, diferente do Brasil, adota um sistema unicameral, né? Enquanto no Brasil nós temos Senado Federal, mais Câmara dos Deputados, que compõe o sistema bicameral do Poder Legislativo Federal. Aqui em Portugal, a Assembleia da República é, então, o órgão máximo legislativo unicameral. E foi aqui, então, que, após muitos debates, foi votada e aprovada uma lei reconhecendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. E provocou uma grande controvérsia aqui em Portugal, vários juristas se posicionando a favor ou contra a constitucionalidade dessa lei. Mas foi aprovado e a princípio, boa parte da população portuguesa apoiava à época essa legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. E como houve grande controvérsia, né, uma parte dos juristas portugueses discordavam da constitucionalidade da lei, o presidente da época suscitou, portanto, que o Tribunal Constitucional se manifestasse sobre ela e desse o parecer final sobre a constitucionalidade ou não. Mas o interessante para se falar aqui é que essa discussão sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou mesmo a união estável, etc., mas a legalização dessa união se deu, diferente do Brasil, onde deveria ter realmente ocorrido, ou seja, aqui no Parlamento, no caso Portugal, na Assembleia da República, justamente porque essa é uma decisão que não é uma decisão de um tribunal, não é uma decisão simplesmente de um presidente, essa é uma decisão do povo, né? O povo, como por ficção jurídica, é representado pelos seus parlamentares, portanto, foi em última instância, último grau, foi o povo que decidiu por essa legalização dessa união. E esse é um dos equívocos do que aconteceu no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, sensível, como todos, né, ou boa parte das pessoas no Brasil são sensíveis à união de pessoas do mesmo sexo, acabou fazendo pela via equivocada, por via Poder Judiciário, esse reconhecimento. Aqui não. Aqui foi feito no seu devido lugar, no Parlamento, na Assembleia da República. Então, depois de grande discussão dentro da Assembleia da República, né, do Parlamento português, a questão sobre a legalização ou não da união estável e do próprio casamento de pessoas do mesmo sexo terminou aqui, no Tribunal Constitucional Português. E o Tribunal Constitucional Português, ele é muito próximo àquela ideia do Hans Kelsen, né, de um Tribunal Constitucional que faz a função de guardião da Constituição. Então, toda lei que tem a sua constitucionalidade ou a inconstitucionalidade suscitada termina aqui no Tribunal Constitucional, aonde os juízes do Tribunal Constitucional vão analisar essa questão. E diferente até do modelo brasileiro, aonde o Supremo Tribunal Federal, que também faz de Tribunal Constitucional, onde ele só atua de forma repressiva, né, ou seja, quando uma lei já adentrou o ordenamento jurídico, o Tribunal Constitucional Português ele pode atuar tanto dessa forma, de maneira repressiva, mas também de forma preventiva, como foi nesse caso especificadamente, aonde o presidente de Portugal, suscitando uma dúvida em relação à constitucionalidade dessa lei, fez antes de sancionar ou mesmo vetar, ele faz uma consulta ao tribunal. E, na verdade, ele faz 3 perguntas. De acordo com o sentido correto do texto constitucional, essa nova lei que autoriza a união, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que alterou o Código Civil português, se essa lei estaria ou não violando o texto, o sentido correto do texto constitucional aqui de Portugal. E o presidente de Portugal ele faz, então, 3 questionamentos, né? Na verdade, é um que pode se desdobrar em 3 para ser respondido. Primeiro, existe ou não existe violação à Constituição, ou seja, a Constituição proíbe a união de pessoas do mesmo sexo. Ou a Constituição autoriza o casamento, a união estável de pessoas do mesmo sexo, ou a terceira hipótese, a qual a Constituição, o constituinte originário, ele não se manifestou sobre esse assunto, legando essa discussão para gerações futuras, né, para o legislador infraconstitucional. E foi esse o entendimento aqui do Constitucional Português,
Ele entendeu, portanto, que essa seria uma liberdade de conformação, como nós chamamos, do parlamento em elaborar leis que autorizem ou não o casamento de pessoas do mesmo sexo. Diante dessa decisão do Tribunal Constitucional, entendendo então que não houve violação, que fica a critério do parlamento, o presidente de Portugal entendeu que, em razão de grande controvérsia, de grande discussão sobre esse assunto, ele opta, portanto, em sancionar a lei. Então, diferente do Brasil, aonde não o casamento, mas a união estável de pessoas do mesmo sexo começa com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui em Portugal essa decisão foi tomada no parlamento, passando obviamente também pelo crivo do Tribunal Constitucional, como também do presidente de Portugal, mas nasce, na verdade, dentro do parlamento, dentro da Assembleia da República aqui em Portugal, como deve ser. Essa é uma discussão onde deve começar e terminar, na verdade, dentro do parlamento, porque o parlamento, mesmo que seja por ficção, o parlamento ele é a expressão máxima da vontade de um povo. Portanto, se essa foi a vontade do povo de Portugal, o presidente da República respeitou e sancionou. E hoje em Portugal nós temos, como em vários países aqui da Europa, a possibilidade do casamento de pessoas do mesmo sexo. Muito obrigado.